O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu dividi esse momento em dois. Primeiramente, vou lhes falar um pouco do fundamento do sacramento da confissão. Nós sabemos que um sacramento, ele é o sinal visível de uma realidade invisível. Qual é a realidade invisível que o sacramento da penitência, da confissão, reconciliação, ele é sinal? Qual é a graça sobrenatural que acontece quando recebemos o sacramento da penitência? Esse é o primeiro momento. E num segundo momento, eu vou refletir com vocês juntos um exame de consciência, para que todos nós possamos olhar para dentro e identificar as nossas fraquezas e com confiança nos aproximar desse sacramento da confissão. Qual é o fundamento, então, espiritual dessa grande graça que é a reconciliação? Nele nós experimentamos a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós. A misericórdia que não tem limites. O amor de Deus que não tem limites, que não considera a gravidade dos nossos pecados, a grandeza deles. Um amor que supera toda e qualquer fraqueza, por maior que ela seja. Então, o que primeiro poderia se dizer a respeito desse sacramento é isso. Não poderia começar de outra maneira. Nele nós experimentamos o amor misericordioso de Deus. Deus nos ama profundamente. Alguns trazem um certo medo, um certo receio da confissão, uma certa vergonha, e é natural que se tenha, sim, uma certa vergonha, porque somos orgulhosos e reconhecer diante de uma outra pessoa os próprios pecados exige de nós uma certa humildade. Por outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos anima a nos aproximar desse sacramento é o amor de Deus, é a misericórdia divina. Nós vamos para louvar a misericórdia divina, para bendizer a misericórdia divina que perdoa toda a culpa. Então, uma imagem para ficar gravada no nosso coração acerca desse sacramento. Uma das imagens mais belas das Sagradas Escrituras, na minha opinião,
é de Jesus bom pastor, com aquela ovelha sobre os ombros. É isso a confissão. Nosso Senhor nos põe nos ombros. Nos põe nos ombros porque o pecado vai nos ferindo, vai nos machucando e vai nos impedindo de caminhar livremente. Então, o bom pastor nos pega no colo e nos põe nos ombros e nos carrega, nos devolve para dentro, do redil, nos coloca novamente em comunhão com o Pai, nos coloca em comunhão com os irmãos. Então, levem essa imagem da confissão em suas memórias. Toda vez que eu vou me confessar, eu vou para os ombros de Jesus, bom pastor. Essa é a graça que acontece. Depois, o sacramento, ele também é uma realidade que nos mergulha no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos e perdoados dos nossos pecados por causa do sangue de Jesus. Ele derramou o sangue e por causa do seu sangue, nós somos salvos, libertos, perdoados dos nossos pecados. Então, na confissão, quando o sacerdote lhe dá a absolvição, o que é que está acontecendo de maneira sobrenatural? Você está sendo banhado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está lavando você com o sangue dele. Você sai da confissão banhado no sangue de nosso Senhor. Pode existir graça maior do que essa? Pode existir bênção maior do que essa? Não pode. No sacramento da confissão, nosso Senhor nos banha no seu sangue. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, perdoai os nossos pecados. Essa é a oração que o sacerdote faz. Então, ao ver o sacerdote estendendo as mãos sobre você, é esse grande mistério que está acontecendo. Nosso Senhor Jesus está alcançando você em seu sangue precioso, nos colocando em comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos, porque o pecado ele tem uma dimensão comunitária. O meu pecado afeta você, o seu pecado me afeta enquanto igreja. Nós somos irmãos, nós somos batizados no mesmo batismo. Então, o teu pecado é o pecado da comunidade, é o pecado da igreja. Então, o sacramento da confissão nos devolve também a essa comunhão com a igreja, comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Mas quem que inventou essa história da confissão, né? Muitos têm essa dúvida. Bom, todos os sacramentos eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que quis que fosse assim. Por que, Padre, que eu tenho que me dirigir a um ser humano como eu e reconhecer minhas fraquezas? Porque nosso Senhor quis que fosse assim. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22 e 23. Jesus ressuscitado, Ele entra onde estão os apóstolos. Ele diz aos apóstolos: a paz esteja convosco. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverdes, eles lhes serão retidos. Ou seja, nosso Senhor entregou esse mistério à igreja, aos apóstolos. Então, a autoridade que o sacerdote tem, ela vem do próprio Cristo, não é minha. Ela vem de Cristo. É Cristo quem instituiu este sacramento. E Ele o fez desta maneira, por quê? Porque Ele nos conhece. E Ele sabe que naquilo que diz respeito ao pecado, o que nós costumamos fazer? A gente vai jogando para debaixo do tapete. Nós vamos disfarçando aquilo que é fraqueza nossa. Então, é um remédio, na verdade, quando nosso Senhor nos pede que a gente se aproxime de alguém e reconheça
as nossas próprias fraquezas, que nós estejamos face a face, que nós estejamos diante de uma outra pessoa frágil como nós, para sermos novamente readmitidos na graça de Deus. Agora vamos para a segunda parte, Eu poderia aqui me delongar, Mas vamos ficar por aqui em relação aos fundamentos. Agora, como que acontece a confissão? São 5 passos para a confissão. 5 passos. O primeiro é o exame de consciência, que nós vamos fazer daqui a pouco juntos. Então, nunca ir se confessar sem fazer exame de consciência antes. Isso é fundamental, faz parte do sacramento. Exame de consciência, onde nós vamos identificar os nossos pecados. E notem, se nos falta essa prática do exame de consciência, a nossa mentalidade, a nossa consciência vai ficando amortecida, anestesiada para o pecado, de tal maneira que a gente não consegue mais identificar o que é pecado em nós. Então a pessoa, minha consciência está tranquila, mas não é essa consciência tranquila, mundana, que nós devemos seguir. É a consciência cristã, é a consciência formada no Evangelho, é a consciência iluminada pela fé. É essa consciência que nós somos chamados a obedecer, porque uma boa parte das pessoas já perderam consciência do pecado. A consciência está amortizada, anestesiada. Então, o exame de consciência, ele nos ajuda a identificar. O segundo passo da confissão, arrependimento. Fez exame de consciência? Peça a Deus a graça de arrepender-se. O que é o arrependimento? É o desejo de melhorar. É a dor por ter ofendido a Deus. É a tristeza por não ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Por não corresponder à graça de Deus. Isso é arrependimento. Agora vejam, não se trata de um sentimento apenas. Porque eu posso às vezes estar numa condição de pecado, mas a minha consciência está tão amortizada, eu sei que eu pequei, mas a minha consciência está amortizada que eu estou tranquilo. Mas o arrependimento, ele brota quando eu tenho consciência e digo, não, eu ofendi a Deus. Então, independente se eu sinto ou não, arrependimento não é sentimento, é certeza que eu ofendi a Deus e eu quero o seu perdão. Esse é o segundo passo. O terceiro passo da confissão. Veja que esses passos eles são fundamentais para que a confissão seja válida. Se não houver arrependimento, a confissão não é válida. E o arrependimento ele se concretiza no terceiro passo, que é o propósito. O propósito de não cometer mais aquele pecado. Às vezes a pessoa diz assim, padre, a gente é fraco mesmo, É como se ela já tivesse acostumada com o pecado. Não, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Então, é preciso haver em nós uma disposição para não mais pecar, como critério para a validade do sacramento. Se não houvesse, se eu estou confessando, já pensando que eu vou pecar de novo, essa confissão não é válida. Então, esse propósito de não cometer mais esse pecado, ele é necessário. Quarto passo da confissão é a confissão mesmo, Expressar o seu pecado. E aqui eu gostaria de dizer algumas coisas importantes. Na confissão, eu não vou justificar os meus pecados. Eu vou dizer o que eu fiz de errado. Então, eu não preciso contar a história, a não ser que haja um agravante,
no seu pecado que você precise contar, né? Mas do contrário, eu fiz isso, fiz isso. Depois, com o exame de consciência, isso vai ficar mais claro. Mas em reconhecer, porque quando a gente justifica, né, nós estamos, na verdade, querendo disfarçar o nosso pecado. Eu fiz isso por causa disso. Aconteceu isso. Não, eu pequei. Eu fiz isso. Deixei de fazer aquilo e aquilo outro. Eu pensei isso. Eu desejei isso. Isso até desenrola mais a confissão, né? Às vezes a gente demora no atendimento porque a pessoa está contando fatos. Não, quais são os seus pecados? Né? Eu menti, eu julguei, eu falei mal, eu fofoquei e assim por diante, né? Dizer, confessar todos os pecados, eu não posso esconder nada, né? Se você se confessa e esconde alguma coisa do sacerdote, conscientemente, essa confissão não é válida. É preciso confessar todos os pecados e estar igualmente arrependido de todos os pecados, né? É o quarto passo, a confissão, né? O dizer, o expressar o seu pecado. Esse pecado tem nome, né? Meu pecado é esse, pequei, Padre. E por último, a penitência, né? Faz parte do sacramento a penitência. Então, às vezes, se o sacerdote não te dá uma penitência, ou você se impõe uma penitência, né? Quando você se vier confessar comigo, normalmente, você vai receber uma penitência. Né? Mas pode ser que algum sacerdote não te dê a penitência. Então, você faça um propósito de penitência em função daquela confissão, ou você pede para o sacerdote que ele te dê uma penitência. Então, meus irmãos, esses são os 5 passos para que a confissão seja válida: arrependimento, exame de consciência, arrependimento, propósito, confissão e a penitência. Agora, vamos então para o exame de consciência. Se você tem como anotar aquilo que você identificar, anote, porque vai te ajudar na hora da confissão. Pode ser no bloco de notas do celular, né? Ou se você tiver um papel e caneta, anote, porque são várias perguntas. São várias, tá? Então pode ser que você esqueça. E não tem problema nenhum em você chegar diante do sacerdote com uma sua listinha com as suas fraquezas. Tá certo? Então, algumas perguntas iniciais que é importante você mencionar na sua confissão. Primeira, há quanto tempo você não se confessa? Isso é muito importante. É a primeira coisa a dizer numa confissão: Padre, há 15 dias não me confesso, há 1 mês não me confesso, há 3 anos não me confesso. É importante dizer há quanto tempo você não se confessa. Se examinar, escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas, por vergonha do sacerdote? Eu escondi algo? É uma outra pergunta prévia. Confessei com clareza os meus pecados ou fui muito genérico? Por exemplo, pequei contra a castidade. Existem milhões de maneiras de se pecar contra a castidade. Muitas maneiras, né? Depois nós vamos ver aqui. Então é importante você dizer, né? Pequei contra a castidade de tal maneira, de tal forma, né? Então, clareza na confissão dos seus pecados. Clareza. Outra pergunta prévia. Eu cumpri a penitência que o sacerdote me deu na última confissão? Porque às vezes isso também acontece. Você esquece, você não... Então é importante dizer na próxima confissão que você esqueceu. Outra pergunta prévia.
comunguei alguma vez em pecado mortal? Se faz muito tempo que você não se confessa, pode ser que você tenha comungado em pecado mortal. Então é importante você mencionar isso na sua confissão. Comunguei em pecado mortal. O que é o pecado mortal? Depois, tudo que infligir os 10 mandamentos, que nós vamos refletir logo mais, são pecados mortais. Então, se eu comunguei em estado de pecado mortal, eu preciso confessar isso também. Bom, estas são as perguntas prévias à confissão. Então vamos agora aos 10 mandamentos, porque eles são as bases para o nosso exame de consciência. São os 10 mandamentos. Então eu vou passar por eles, dentro do nosso tempo, e se examine. Nós estamos aqui diante de Jesus. É diante dele que nós estamos olhando para o nosso interior, o Santíssimo Sacramento. Então faça esse exercício agora, realmente olhando para o seu interior. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deixei, por culpa própria, de conhecer as principais verdades da fé católica. Alguma vez neguei ou duvidei voluntariamente de algum ensinamento da igreja, mesmo depois de já ter sido instruído sobre aquela doutrina? Acreditei, segui ou professei algum ensinamento consciente de que ele era incompatível com a fé católica? Participei ativamente de alguma cerimônia ou culto não católico? Sou membro ou fiz parte de alguma organização religiosa não católica, de algum grupo anticatólico ou de alguma sociedade secreta como a maçonaria? Pratiquei ou colaborei em alguma superstição ou idolatria? Previsão do futuro, adivinhação, jogo de cartas, jogo de búzios, magia, feitiçaria e etc. Participei de reuniões espíritas, invoquei espíritos, recebi passe, acreditei em reencarnação? Recebi os sacramentos sem respeito ou sem fé? Tive ódio a Deus, revoltei-me contra Deus, por exemplo, por ter nascido com certa aparência, com este sexo ou com outro sexo, com esta condição social, ou por ter perdido um parente, me revoltei contra Deus? Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Pequei por blasfêmia? A blasfêmia, ela é cometida quando se diz qualquer injúria contra Deus. Por exemplo, Deus é injusto, Deus não é bom, maldito seja. Irritei alguém com o propósito de fazê-lo praguejar ou blasfemar contra Deus? Jurei em assuntos falsos ou desonestos usando o nome de Deus? Fiz uma promessa a Deus e depois não a cumpri? Zombei de Deus, de Nossa Senhora, dos santos,
dos sacramentos, das coisas santas. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Faltei à missa nos domingos ou nos dias santos de guarda por culpa própria. Nos domingos ou nos dias santos de guarda, cheguei atrasado à missa ou saí mais cedo por culpa própria. Fiz propositalmente com que outras pessoas faltassem à missa nos domingos. Fiquei mais de um mês sem fazer ao menos uma oração sincera a Deus. Nos domingos ou dias santos de guarda, realizei trabalhos, atividades ou negócios que me impediram de participar da Santa Missa. Obriguei que outras pessoas realizassem essas atividades, impedindo-lhes a participação na missa. Trabalhei aos domingos e dias santos de guarda, obriguei outras pessoas a trabalharem aos domingos de tal maneira que as impedisse de participar da missa. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei os meus pais. Alegrei-me com o mal dos meus pais. Entristeci-me com o bem deles. Desejei a desgraça dos meus pais, a sua morte. Desejei por egoísmo receber a herança. Eu rezo pelos meus pais. Não ajudei os meus pais em situações de grave necessidade material, alimentação, veste, habitação, remédio, sendo que era possível para mim ajudá-los. Abandonei-os em suas doenças físicas ou emocionais. Abandonei-os na velhice. Não ajudei os meus pais nas suas necessidades espirituais. Levantei a mão contra os meus pais. Bati nos meus pais. Entristeci gravemente os meus pais com palavras, gestos ou ações. Roubei alguma coisa dos meus pais? Perguntas para os que são casados, que entram nesse mandamento. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei o meu cônjuge? Perguntas para os que têm filhos. Não cumpri a grave obrigação que tenho de educar os meus filhos na fé católica, deixando de ensinar-lhes a doutrina da igreja? Deixei de sustentar os meus filhos? Deixei de corrigir os vícios e pecados graves dos meus filhos? Fui mau exemplo para os meus filhos, dando-lhes ocasião de imitarem meus pecados graves ou de se escandalizarem com eles? Quinto mandamento: não matar. Desejei o mal a alguém? Desejei doença ou desgraça a alguém? Desejei o inferno para alguém? Agredi injustamente alguma pessoa? Ofendi alguém xingando, amaldiçoando, zombando? Alimentei pensamentos de vingança? Matei uma pessoa? Quis matar ou procurei matar alguém? Fiz ou tentei fazer aborto? Aconselhei ou ajudei alguém a fazer aborto? Defendi que as pessoas têm o direito de fazer aborto? Usei métodos abortivos, anticoncepcionais, DIU, pílula do dia seguinte? Fiz fertilização in vitro? Obriguei ou aconselhei o uso deste método?
Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção? Retirei alguma parte significativa do meu corpo desnecessariamente? Fiz uma esterilização, vasectomia, ligadura de trompas e etc. Tentei diretamente o suicídio, induzi, instiguei ou auxiliei alguém a praticar. Usei por mero prazer bebidas alcoólicas até perder completamente o uso da razão. Usei drogas ilícitas. Cooperei com o pecado grave de outras pessoas. Sexto e nono mandamentos, pela sua aproximação. Então, os 2 mandamentos são vistos juntos. Sexto e nono mandamento: não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Tendo sido batizado na Igreja Católica, vivi uma união estável ou um casamento meramente civil com alguém. Sendo casado na igreja, neguei a relação sexual ao meu cônjuge sem causa grave. Usei métodos contraceptivos, por exemplo, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU, camisinha. Obriguei ou aconselhei o uso de contraceptivo. Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos contraceptivos. Vi pornografia com meu cônjuge, obriguei meu cônjuge a ver pornografia. Cometi adultério. Sou casado na igreja e causei a minha separação do meu cônjuge. Fiz sexo sem ser casado. Usei de violência física ou moral a fim de levar uma pessoa ao pecado contra a castidade. Cometi algum pecado sexual contra a natureza, as relações entre o mesmo sexo. Defendi ou apoiei o sexo livre, o divórcio, o adultério, a mudança de sexo, a ideologia de gênero. Afirmei ou defendi que se as pessoas se amam, elas têm o direito de fazer essas coisas. Pequei por pornografia com textos, fotos ou vídeos de conteúdo sexual explícito. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar essas práticas. Divulguei textos, imagens ou vídeos pornográficos. Mantive o recebimento desses vídeos ou imagens. Pequei por masturbação. Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar essa prática. Consenti em pensamentos, desejos, olhares contra a castidade. Sou casado e pratiquei o ato sexual pensando voluntariamente em outra pessoa. Promovi conversas eróticas com o fim de buscar prazer sexual. Ouvi músicas eróticas e consenti no prazer sexual que me causaram. Sétimo e 10º mandamento: não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Roubei alguma coisa? O quê? Quanto? Quantas vezes? Restituí os bens roubados? Danifiquei injustamente a propriedade, os bens de outra pessoa? Perdi meus bens no jogo, causando prejuízo a mim e aos meus dependentes?
Lesei o meu patrão não trabalhando honestamente como é dever de um funcionário? Recusei-me a pagar o salário aos meus empregados? Atrasei o salário dos meus empregados sem justa causa? Recusei-me a ajudar alguém que estava em extrema necessidade? Dei mais valor aos bens materiais do que à minha salvação eterna? Oitavo mandamento, oitavo e último: não levantar falso testemunho. Contei mentiras que causaram grave dano a uma pessoa ou aos seus bens? Tenho o hábito de dizer mentiras? Caluniei alguém dizendo que a pessoa cometeu algum crime ou pecado grave que eu sabia claramente que ela não tinha cometido? Falei dos pecados ou defeitos graves de uma pessoa sem necessidade? Tenho o hábito de falar mal dos outros? Provoquei intrigas para criar inimizade entre as pessoas? Jurei falso ou assinei documentos falsos? Revelei algum segredo importante, sendo que a pessoa esperava que eu guardasse sigilo? Nós vamos agora de pé, humildemente invocar Jesus Cristo